Boa tarde, queridos. Hoje nós vamos estudar sobre o método científico. Começamos na aula anteriormente, vamos retomar agora. Então, o método científico, como está dizendo, o método é um modelo, uma forma de buscar a ciência. Nosso estudo agora é como os cientistas descobrem, né, as coisas. Temos aqui algumas imagens de alguns conhecidos nossos, né, por exemplo, Einstein, chamado professor Aloprado, aquele que descobriu várias coisas dentro da ciência, e o método de cientista é pela pesquisa. Então, estamos observando aqui. O olhar interrogativo deste menino nos diz exatamente um passo do método científico. Então, o método científico, ele segue algumas etapas, né, básicas. E a primeira etapa é a observação de um fato. Antes de qualquer coisa, é necessário observar algo. A questão nos diz que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, dentro da descoberta científica, a observação dos fatos tem sido de grande importância para levar ao conhecimento. Então, primeiro se observa um fato, depois leva-se ao questionamento de um problema. Então, o questionamento do problema, qual é o problema, o fato? Qual o problema que existe nesse fato? E aí esse questionamento dirige para uma proposição de uma hipótese. A hipótese é uma possível resposta para o problema. Essa hipótese, ela precisa ser testada. Então, para testar a hipótese, nós vamos ter um experimento de observação. Então, o experimento e a observação do experimento. A partir dessa observação do experimento, que é feito com um grupo teste e um grupo controle. Então, as experiências são controladas. Quando as experiências são controladas, elas têm base dois aspectos. Um grupo, que é chamado teste, aquele que vai receber o diferencial, que vai ser transformado, que vai receber uma alteração no seu comportamento. E o grupo controle é aquele que vai permanecer como está. A comparação entre o grupo teste e o grupo controle é essa observação do experimento. E aí propõe um resultado positivo ou negativo. Se o resultado for positivo, então a gente vai ter uma conclusão de corroborar a hipótese. Se o resultado é negativo, a hipótese é refutada, é preciso testar novamente, ou fazer novos experimentos, ou às vezes criar nova hipótese. Então, começar uma nova hipótese para seguir todos os outros processos. Então, olha o seguinte, vamos observar aqui nessa página. Observação de um fato. Um exemplo aqui, galinhas com beriberi. Então, beriberi é uma doença que causa nas galinhas e elas criam, né, feridas. Alguns de vocês que trabalham, que vivem no interior, na zona rural, vão conhecer esse fato. O questionamento do problema. O que causa o beriberi? Então, aqui foi observado o fato. As galinhas estão com beriberi. Questionamento. O que causa o beriberi? Proposição de uma hipótese. Carência de algum fator alimentar. Isso é uma dedução. Não, o beriberi pode ser resultado de uma carência alimentar. Algum nutriente que está faltando a esses animais. E aí, vem os experimentos. Como nós temos experiência controlada, você vai ter um grupo teste. Galinhas com beriberi vão ser alimentadas com arroz integral. E galinhas também com beriberi que serão alimentadas com arroz descortiçado. Ou um arroz sem a casca. Quem não sabe, a casca do arroz ela é rica em vitaminas, principalmente do complexo B. O beriberi é uma doença causada pela falta da vitamina B. Então, se as galinhas forem alimentadas com arroz integral e forem curadas, e as galinhas que forem alimentadas com arroz descortiçado morrerem ou permanecerem com a doença, isso nos dá uma resposta positiva, um resultado positivo. Nós teremos, então,
a nossa hipótese corroborada. Na cutícula do arroz, né, como eu falei, há uma substância que a falta causa o beriberi. Então, observando aqui, o método científico ele tem as etapas básicas, como eu falei. O grupo controle, maneira de isolar apenas o objeto de interesse a ser testado, e anular também a ação de outras variáveis do teste. Essa é a função do grupo controle. Um exemplo aqui, outro exemplo é a avaliação da degradação do biodiesel por micro-organismo. Então, analisando, o biodiesel é degradado por micro-organismo. Como sabemos que pode haver tanto a degradação química quanto a degradação biológica? Fazer isso é necessário ter um grupo controle para isolar a taxa de degradação do micro-organismo. Então, a gente vai ter que observar dois biodiesel em ambientes diferentes. Então, aqui, no grupo controle, degradação química, sem micro-organismos, né, sem bactérias. No grupo experimental, degradação química, mais degradação biológica. Então, com micro-organismos, com bactérias que possam fazer a degradação. Sim, com o grupo controle, é possível isolar a degradação química. Né? Aqui eu tenho o grupo controle e aqui eu tenho o grupo experimental. Veja a diferença. O grupo controle ele tem somente a degradação química. Aqui nós temos a degradação biológica. A observação dos recipientes nos mostram uma característica diferente. E o que é que nós dizemos? Como é que acontece uma reação química? A reação química tem como característica mudança de cor, mudança de sabor, mudança de pH. Né? Então, nós observamos aqui que há uma mudança. Então, houve uma reação química. Aí, nós temos aqui também a degradação biológica do biodiesel. Confirmação da hipótese por observação e experimentação. Então, se a hipótese for confirmada, nós vamos ter uma teoria, certo? Então, foi observado, foi proposto o questionamento, foi levantada a hipótese foi testada com base no experimento controlado, um grupo controle e um grupo experimental. Faz-se observação desse experimento e aí, após a observação da experimentação, a hipótese foi confirmada, nós temos então uma teoria. Conclusões científicas não devem jamais assumir um caráter dogmático, ou seja, uma verdade absoluta. Por quê? Porque as conclusões científicas elas podem ser alteradas, elas podem ser modificadas. Então, a ciência ela não é uma verdade em si. Tá? Então, temos aqui então uma situação, um exercício, uma questão. O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos na América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria. No entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Do ponto de vista da ciência, teoria é o sinônimo de lei científica que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles. É o sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental. Uma ideia sem base em observação e experimentação, usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano. Uma ideia apoiada no conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável. Mas quando a gente analisa, e na página anterior a gente viu a ideia de teoria, a teoria é uma ideia apoiada no conhecimento científico, seguir os passos do método científico, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Mas não é uma verdade absoluta. Então a resposta seria aqui a letra D. A partir das informações dadas, enumere as informações em ordem sequencial de cima para baixo, de acordo com as etapas do método científico. Gente, eu vou deixar essas situações aqui. A partir das informações dadas, enumera em ordem sequencial de cima para baixo, de acordo com as etapas do método científico. Olha só, conclusões, possíveis respostas para a pergunta em questão, hipótese, etapa experimental, dúvidas sobre determinado fenômeno da natureza, levantamento de deduções. Na ordem, o que é que vem primeiro? Né? Então, a gente tem que observar a
dúvida sobre determinado fenômeno da natureza é o primeiro, né? Ele é a observação do fato. Então, teria aqui, né, o primeiro. A segunda é possível resposta para a pergunta em questão. Então, se eu tenho uma dúvida, aliás, eu levanto deduções aqui no caso, os questionamentos, levanto deduções. Então, 1, 2, certo? 1, 2. Levantamento de deduções. Após o levantamento de deduções, eu vou ter também agora uma possível resposta para a pergunta que é a hipótese. Depois, essa hipótese precisa ser experimentada para poder chegar a uma conclusão. Então, eu vou ter, olha só, conclusão é 5, né? Aqui eu vou ter 3, 4, 1, 2. A outra questão. Marque afirmativas corretas sobre o método científico. Todas as informações encontradas hoje no livro didático de Biologia, Química e Física passaram pelo método científico de observação e experimentação. 2. Os grupos controle são importantes para os estudos científicos, que servem para isolar e subtrair variáveis não desejáveis no estudo em questão. 3. Se quisesse confirmar que o fumo pode ser um dos responsáveis pelo aumento nos casos de problemas cardíacos, precisaria escolher um grupo controle, não fumantes, e um grupo experimental, fumantes, na mesma área de estudo, sob as mesmas condições para isolar o caráter fumo e relacionar este com os indícios de problemas do coração. Quais estão corretas? Então, todas as informações encontradas hoje nos livros didáticos da Biologia, Química e Física passaram por método científico de observação e experimentação? Sim, né? Senão não estariam lá. Os grupos controle são importantes para os estudos científicos, né? Visto que serve para isolar variáveis, né? E não desejáveis? Também sim. A última questão também está seguindo o parâmetro correto do método científico. Então, nós teríamos aí a resposta, primeiro 1, 1D, 2A, 3E. E nós paramos por aqui.